Boa noite, vamos disciplina nova hoje, né? Hoje, quarta-feira, vou estar já, a Risoneide já começou a me passar as provas, né? E aí a gente vai estar fechando a matéria de vocês, né? As notas, tá? Para vocês depois visualizarem essa aprovação, tá? Então, gente, a nossa disciplina é nutrição e dietética, né? Então é tudo voltado para a alimentação. Por que falar? Mas a enfermagem, professor, como nós vamos falar sobre alimentação? Porque a nutrição é tudo para promove saúde, né? Então, uma boa alimentação, o paciente vai ter uma saúde controlada, né? Uma saúde adequada para a sua sobrevivência, tá? Então, quem não deseja, né, ter um corpo com as medidas, né, corretas, né? Isso tudo é alimentação. Tudo isso é alimentação. Então, eu quero que vocês entendam a nutrição aplicada à enfermagem, tá? Então, a gente vai ver também sobre as sondas, né? As sondas nasoentérica, nasogástrica, tá? Que vocês irão estar aprofundando na disciplina introdução de enfermagem, porém na nutrição, né, nós não podemos deixar de falar sobre essas sondas. Vocês irão conhecer as sondas, porque através da sonda que o paciente alimenta via enteral, né, que é enteral que vai para o sistema digestivo, né, e parenteral para o sistema circulatório, que coloca diretamente a dieta na veia do paciente. Esse paciente, nos casos, né, esse paciente já está, né, num tratamento mais avançado, né, quando é parenteral. Então, eu quero só que vocês entendam, por enquanto, essa diferença de enteral e parenteral. E a nasogástrica, no caso, é para lavagem gástrica, tá? Por vários motivos, a gente precisa, né, de colocar, né, usar essa sonda nasogástrica. Mas para alimentação é nasoentérica e a sonda e a dieta parenteral. São esses dois tipos de dieta que nós ofertamos, e via oral, né, gente, para o paciente. VO nasoentérica, VO enteral e parenteral. Essas três vias que são ofertadas para o paciente hospitalizado, tá? O paciente crítico. Então, o que é a nutrição, né? Vamos entender, né, esse mecanismo, essa nutrição. Estado fisiológico que resulta do consumo e da utilização biológica de energia e nutriente em nível celular. Então, nós precisamos de energia para nós sobreviver, né? E esse alimento transforma tudo em energia e vai para a nossa corrente sanguínea, que é onde que vai, né, um sistema biológico que aumenta o nosso nível celular. É a ciência dos alimentos, né, dos nutrientes e de outras substâncias afins. Sua interação, atuação e balanço em relação à saúde e à doença. Tá? Então, igual eu falei, se você não tem uma alimentação adequada, vai estar comprometendo a nossa saúde, né, a saúde deste paciente. Inclusive, quando ele está hospitalizado, essa dieta dele tem que ser balanceada. Então, nós temos um nutricionista, né? Porém, a enfermagem aqui escreve o tipo de dieta, porque na nossa prescrição, né, na prescrição médica de qualquer internação, tem lá o primeiro item, dieta. Dieta zero, dieta hipossódica, dieta branda, dieta zero, né, dieta VO, dieta via sonda enteral, tá? Então, assim, tem lá na prescrição. Então, vocês terão que entender o que é essa nutrição, essa dieta para esse paciente, tá? Ou seja, é o estudo dos alimentos e dos mecanismos os quais os organismos ingerem, né? Tudo que nós engolimos, ingerimos, absorve, transporta, utiliza e excreta das substâncias alimentares. Então, assim, nosso sistema digestório é responsável por tudo, né? Por todos esses itens que eu falei, né? Digere, né? Absorve, transporta, utiliza e excreta as substâncias alimentares. Por fim, então tudo isso faz parte do nosso sistema digestório, tá? Vocês terão que entender, né, esse entendimento para entender esse mecanismo da nutrição e a importância da nutrição nos cuidados de enfermagem, tá?
Leis da alimentação, né? Tem primeira lei da quantidade, tá? A quantidade de alimento deve ser suficiente para cobrir as exigências energéticas do organismo e manter o equilíbrio do seu balanço. Por quê, gente? Às vezes, quando alimentamos a mais, né? Não tem necessidade. Então, tem um equilíbrio. Então, a quantidade é essencial. Isso, na verdade, é balanceado, né, nas unidades de saúde pela nutricionista. Por exemplo, um paciente que está ofertando para ele o alimento na sonda enteral, tem os horários certinho, a quantidade correta, né, desse balanço, desse paciente, desse balanço, né, das exigências energéticas para a cura melhor desse paciente na patologia que ele está, né, porque precisa dessa alimentação adequada. E a lei da qualidade, né, a alimentação deve ser completa na sua composição para oferecer ao organismo todas as substâncias que a o integram. Então, a gente precisa também de qualidade, nós precisamos de vitaminas, proteínas, né, carboidratos, né? Isso é a qualidade da alimentação, tá? Então, o paciente que está hospitalizado, às vezes ele não pratica atividade física, né? Então, toda essa alimentação tem que ser equilibrada e balanceada, tá? Ou qual que é a contribuição da enfermagem nesse mecanismo? A oferta, né? Quem vai ofertar é a equipe da enfermagem, né? Quem vai aprazar, né, essa dieta, né, os horários é a enfermagem, tá? Porém, quem leva, né, essa quantidade e essa qualidade é a equipe da nutrição. Como eu venho falando para vocês, que nós trabalhamos com equipe multidisciplinar, né? Então tem várias, né, vários profissionais que cada um contribui para a cura, para a terapêutica do nosso paciente. E a nutrição contribui, tá? E a enfermagem tem que entender esse mecanismo, porque o serviço da nutrição chega e vai nos orientar essa qualidade, essa quantidade e essa qualidade desta dieta ofertada para esse paciente. E o pessoal da nutrição não entende de sonda. Quem entende de sonda somos nós da enfermagem, né? Então, por isso que vocês terão que entender. São 200 ml, né, da nutrição tal, que vai ser ofertado para o paciente que está no leito tal, com a patologia tal, entendeu? Então, é só para vocês terem esse entendimento, tá? Mas nós vamos ver mais coisas sobre essas nutrições. A terceira lei, a harmonia, as quantidades dos diversos nutrientes que integram a alimentação deve garantir uma proporção entre si. Por exemplo, uma quantidade, né, de carboidrato, uma quantidade de proteínas, uma quantidade de vitaminas. Então, tudo isso tem que ter uma harmonia, tá? É a lei também da adequação. A finalidade da nutrição está ajustada à sua adequação ao organismo, tá? Por exemplo, um paciente hipertenso, ele não vai poder ingerir sódio, né? Igual eu falei para vocês, que vocês já viram também, já sabem disso, nós passamos para vocês sobre a hipertensão arterial, por isso que vocês têm que ver que tudo tem a ver, né? Quando a gente está falando em nutrição, nós lembramos também da hipertensão arterial. Por exemplo, a adequação ao organismo, né? Por exemplo, se o paciente é hipertenso, ele não pode ingerir muito sódio. Por quê? O que eu falei para vocês do sódio? Acumula líquido, né? Acumulando líquido, vai apertar as veias e as artérias e esse paciente vai ter um aumento da pressão arterial. Adequar a alimentação aos hábitos, situações econômicas, condições fisiológicas, tá? Então, gente, como que é esse estado nutricional? É o grau pelo qual a necessidade fisiológica de nutrientes do indivíduo está sendo atendida através do alimento que ele está ingerindo, tá? Então, assim, a quantidade que ele ingere ser suficiente para a sua sobrevivência ou para a sua saúde, tá? É o estado de equilíbrio do indivíduo entre a ingestão e o gasto ou a necessidade de nutrientes. Por exemplo, quem pratica muita atividade física come muito carboidrato, porque queima muito. Ele vai precisar de alimento, né, para ele conseguir realizar essa atividade física. Então, isso é muito importante, né? E às vezes as pessoas sedentárias come muito, né? E aí tem que diminuir
tem que diminuir, porque ele não perde, ele não queima essas calorias, tá? Então as calorias são medidas mediante, né, o peso, né, do paciente, e com isso esse estado nutricional tem que ter um equilíbrio, tá? É igual eu falei para vocês, e esse equilíbrio o pessoal da nutrição é responsável para proporcionar esse equilíbrio nas unidades hospitalares, tá? Então é só para vocês entenderem, né, que nós faz parte, né, da nossa disciplina a nutrição, porque a enfermagem também contribui nesse processo nutricional dentro das unidades hospitalares, tá bom? Então, gente, esse primeiro momento por hoje é só, tá? Mas nós vamos ver tudo sobre nutrição, tá? Tem vários assuntos que a gente vai estar conversando no decorrer das aulas. Daqui um pouquinho a gente volta com o segundo intervalo, tá bom?